Maravilhoso. Carlos, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Sua imagem está uma beleza e seu áudio está ótimo. Muito obrigado. Como é bom. Que bom saber. Não, muito bom, muito bom. Depois da aula do Sadi ali, eu vou pedir se você lembra do seu final da fala ali, que a gente estava te ouvindo com muito interesse, aí o áudio falhou. Eu vou tentar retomar, então. Eu falei sobre as características distintivas que tem as bandas dos anos 80 em relação às dos anos 90 e 2000, e que eu falei que normalmente eram artistas que, como é que eu vou dizer, eram grupos de amigos que se juntavam para fazer música, né? Não era necessariamente grupos de músicos, assim. Por exemplo, tem um baixista, um negócio, um guitarrista. O Sadi não era exatamente um baterista, gostava de percussão na época. O Teddy não era um cantor, ele cantava, mas enfim, e não tocava baixo também, aprendeu a tocar baixo tocando com nenhum. E eu tinha uma guitarra, né, o que também não me credenciava exatamente como um guitarrista. Todos nós, a gente estava muito incipiente na época, mas eu acho que esse elemento de se juntarem amigos para fazer música, inventar um jeito, uma linguagem de fazer música, talvez tenha sido muito responsável por essa peculiaridade do rock dos anos 80, né? Que estava todo mundo tentando intuitivamente chegar a algum lugar e não sabia nem direito como e nem sabia direito que lugar era esse. Mas essas experiências renderam grandes frutos, né? Grandes frutos maravilhosos. Então a gente tem bandas como Paralamas, como Legião, que foram grandes influências por nenhum no início, e eles estavam de alguma forma descobrindo, né, como traduzir, como produzir letras, como produzir temas para serem tocados em cima de uma linguagem musical que se caracterizava como rock, ou que era um misto de um monte de coisas, sabe? Então foi um momento de muita descoberta, e eu acho que nenhum estava no meio disso, e eu acho que é muito responsável pela originalidade das bandas e pela perenidade de muitas delas, né? Eu acho que o Sal, pela temática que ele trouxe, pegando o gancho do que o Carlão falou agora, aquela história de tu olhar num mural que alguém está querendo um baixista, um baterista e um guitarrista para fazer uma banda. O Carlão participou disso, né, Carlão? De certa forma, assim... Conta lá. Ali um pouquinho antes do Nenhum começar, isso era 83, 84, eu entrei em 81 na Faculdade de Arquitetura da URGS aqui. E aí eu conhecia o Humberto Gessinger, né? A gente era colega em várias... Ele entrou um pouquinho depois de mim, era um pouco mais jovem. E aí eu conhecia ele, eu conhecia também o Maltz entrou junto comigo na faculdade, o Carlos Maltz, e conheci o Pitts também é posterior à minha entrada. Mas eu sabia que o Pitts tinha um baixo e tocava baixo, eu sabia que o Maltz tinha bateria, eu já tinha ido, inclusive, com o Teddy na casa do Maltz para a gente tocar junto. Bateristas com bateria, com um lugar onde tu possa tocar bateria sem incomodar os vizinhos, é um privilégio, né? Muito raro. E aí um dia o Humberto me perguntou, olha, eu estava querendo começar um projeto, uma banda e coisa e tal, e sabia que eu tinha uma guitarra, né? E aí ele me perguntou se eu conhecia um baixista e um baterista. Eu disse, conheço. Aí entrei em contato com o Maltz, entrei em contato com o Pitts e armamos o primeiro ensaio. Aí o primeiro ensaio, se eu não me engano, acho que até foi na casa do Maltz, se eu não me engano. E a gente começou lá, chegou lá com um projeto que o Humberto tinha trazido várias letras e várias composições dele já, ou ideias dele e tudo, e a gente começou a tocar, ensaiamos e fizemos 2 shows na arquitetura. Um no auditório da arquitetura e outro no terraço da faculdade. E aí, com o tempo ali, eu achei que era tudo uma brincadeira muito legal, muito bacana, mas era uma brincadeira, né? Porque a gente não tinha tocado em nenhum lugar assim, de verdade, assim. E eu acabei, a minha família foi toda para a praia e coisa e tal, e o meu pai me disse assim, olha, não tem grana para tu ficar em Porto Alegre, se tu quiser, vai com a gente lá, porque eu não vou te dar dinheiro para tu ficar em Porto Alegre coçando o saco. Eu não trabalhava ainda na época. E aí acabei indo para a praia, fiquei um tempo lá, quando eu voltei, os engenheiros continuaram sem mim, fizeram um show na casa de um dos professores da faculdade lá e acharam que ficou melhor. E aí... mas eu tava muito na boa, assim, sabe? Eu achava que era tudo uma brincadeira legal, divertida, mas logo depois, assim, o Sadi e o Teddy, a gente começou a fazer os nossos primeiros ensaios,
E um pouco tempo depois, assim, no nosso método que a gente desenvolveu, a gente descobriu uma música chamada Camila, né? Compôs uma música chamada Camila, e aí a história começou. O resto é história. Mas assim, ó, nada é por acaso, Carlão, e para a gente, fã, né? Tanto de Engenheiros quanto de Nenhum de Nós, foi ótimo essa história, porque daí a gente teve o Nenhum de Nós. As duas bandas, né? O Carlão só começou 2 bandas. Só Engenheiros de Nenhum. Só toquei em 2 bandas na minha vida. E assim, amo todas as bandas gaúchas, por favor, não fiquem chateados comigo, mas eu acho que as 2 bandas mais conhecidas do Rio Grande do Sul é Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós. Isso é uma questão de números até, né? Não é nem números. preferência Fatos. pessoal, né? Fatos. É Bem fato. isso, bem isso.